E nessa aula eu vou te mostrar como fazer um sobretudo a partir dos moldes do jaleco, então é o jaleco sobretudo, né? Do nosso kit de moldes do guarda-roupa completo. Vou usar o molde da manga longa, o molde da gola do jaleco e da camisa, com a diferença que a gente vai dobrar essa parte aqui, essa abinha a gente dobra, e aí depois risca esse molde no tecido principal. As costas do nosso jaleco, do nosso sobretudo, e também a parte da frente aqui com a diferença que eu marquei aqui 1 centímetro no molde e dobrei. Então, a gente vai dobrar, tirar esse 1 centímetro aqui e aí riscar o molde. Os meus moldes, eu risquei aqui no tecido. Tô usando aqui um tecido que é um veludinho para fazer esse molde. Então, aqui a parte da frente, no tecido principal e no forro. Aqui eu vou usar o forro na parte da frente, da mesma cor do tecido principal, mas poderia estar sendo outro tecido de forro. A golinha, que eu já cortei também no tecido principal, virado direito com direito do nosso tecido. Manga, 2 mangas aqui no nosso tecido do forro. 2 mangas no tecido principal, que vai ser todo forradinho esse nosso sobretudo. Uma vez a parte das costas no tecido principal e uma vez as nossas costas no tecido do forro. Então, agora a gente já pode começar a costurar. Vou começar com a gola. E eu vou costurar a volta aqui, então, a parte curva da nossa gola e os 2 cantos, as 2 laterais, a gente costura com margem de meio centímetro. Depois que eu costurei, eu vou tirar os cantos para facilitar na hora de desvirar essa peça. E aqui a gente já pode desvirar. Aqui eu tô usando o tecido do veludinho para fazer esse sobretudo, mas vocês podem estar fazendo ele em qualquer tipo de tecido. Então, acerta bem os cantinhos. Quem quiser pode passar com o ferro. Agora, a gente vai passar uma costura de pesponto. No mesmo lugar onde a gente passou a primeira costura, só para assentar essa golinha no lugar aqui bem certinho. Fiz o pesponto. Vou dobrar aqui ao meio para encontrar o meio do meu sobretudo. Fiz a gola, vou reservar. Vou aproveitar já que eu vou pegar a parte das costas, tanto do forro quanto do tecido principal. E vou fazer um pique também no meio aqui, na parte das costas, para a gente já ter o centro marcado para facilitar na hora de montar. Vou começar pelo tecido principal, então eu vou juntar a frente e costas do meu tecido principal pelo ombro. Então, costura de meio centímetro. E eu vou juntar frente e costas. Aqui eu vou fazer um pesponto no ombro, mas é opcional, é só porque o veludinho é um pouquinho mais grosso, o tecido. E depois de fazer essa parte, a gente já pode vir com a manga do tecido principal e costurar a manga aqui na cava. Então, é só posicionar e ir costurando devagarzinho, pontos pequenos, levantando o calcador e sempre posicionando a curva da manga na curva da nossa cava. Então, é só ir fazendo bem devagarzinho, levantando o calcador e costurando até o final. Mesma coisa aqui no outro lado. Então, vou posicionar minha manga e vou costurar a manga
em toda a parte curva aqui do nosso sobretudo. Costurei. E agora eu vou fazer esse mesmo passo a passo de união aqui na parte do forro. Então, vou juntar frente e costas do forro. Aqui poderia estar usando os dois tecidos iguais, os dois tecidos estampados. Mas como eu quero que a minha golinha fique a parte de fora da frente do meu sobretudo, fique toda com o mesmo tecido, eu tô usando aqui a parte da frente no mesmo tecido do tecido principal. E agora é só colocar a manga do nosso forro. Costurado, agora eu vou voltar aqui com o meu tecido principal, minha parte principal, e vou colocar a gola. Então, eu vou abrir aqui. E aqui na marcação do pique do meio, com o pique que a gente marcou na gola, a gente vai posicionar aqui pique com pique e vai costurar a partir do meio, trazendo essa gola aqui pra frente. Então, eu vou fazer uma costura aqui na beiradinha pra prender essa minha gola na parte da frente. Então, vai sobrar aqui um pedacinho de sobra da parte da frente. E a mesma coisa pro outro lado. Então, eu viro agora minha peça com a parte do sobretudo pra cima. A partir do meio ali do pique que a gente encontrou, a gente vai trazendo e costurar toda essa nossa gola. Depois que a gente costurou, vou deixar aqui o direito virado para cima. Vou posicionar a partir do pique também, então aqui da costura do meio das costas, o meu forro. Então, vai ser aqui direito com direito, a partir do pique aqui do meio, eu vou começar a costurar, fazer a mesma costura. Então, a partir do pique ali do meio, a gente costura e vem trazendo até aqui na parte da frente. Cuidado para não formar pregas. Mesma coisa do outro lado. Então, a partir do meio, eu venho trazendo o meu forro com o tecido principal. Então, aqui na parte do ombro, sempre estica bem para não formar pregas. E aí, é só costurar aqui até o final. Costurei. Já vou aproveitar aqui e vou fechar a frente desse meu sobretudo. Então, essa parte reta aqui, com costura de meio centímetro. A gente costura e eu já corto aqui o canto na parte de cima para facilitar no acabamento depois. Mesma coisa do outro lado. Então, vou juntar aqui a parte da frente e vou passar uma costura com margem de meio centímetro. Corto o excesso da pontinha. Agora, a gente tá assim com a nossa peça toda abertinha. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar as mangas. Então, aqui, direito com direito da manga, a gente vai fechar aqui a barra, aonde seria a barra da nossa manga. Então, é só passar uma costura reta para fechar essa manga. Mesma coisa do outro lado. Direito com direito aqui. A gente vai fechar essa nossa manga. Depois que a gente costurou a manga, agora a gente vai precisar fechar essa manga. Então, aqui, com bastante atenção, a gente vai pegar aqui o tecido da manga e a gente vai trazer ela aqui, ó, para unir
a manga. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou unir aqui bem na costura que eu acabei de fazer. E eu vou costurar primeiro um lado, então eu vou acertar bem certinho aqui. A partir dessa junção, eu vou posicionar aqui na máquina e eu vou começar a costurar. Nisso, eu vou juntar todo o meu tecido principal. Então, aqui, ó, tecido principal da minha manga. Eu vou trazer até aqui. Às vezes no vídeo vai ficar um pouco confuso, mas com a mão na massa vocês vão ver que não é difícil. A gente só precisa mesmo tomar cuidado para juntar bem certinho aqui, ó, manga do meu tecido principal com o tecido principal. E eu já vou fechar também aqui a lateral do meu sobretudo. Então, às vezes no vídeo vai ficar um pouco confuso, mas é só vocês se atentarem a costurar o mesmo tecido. Então, aqui, ó, vou costurar manga com manga do meu tecido do forro. Então, eu vou terminar de fechar a partir da junção aqui que eu fiz do outro lado. Eu vou fechar essa manga até a costura aqui da manga e depois eu vou fechar a lateral. Então, eu já aproveito aqui e fecho a lateral. Desse jeito, a gente consegue fazer essa costura toda embutida. Então, o acabamento fica bem certinho. Mesma coisa agora do outro lado. Então, ó, tô aqui com a manga que eu costurei aqui e eu vou abrir e vou dobrar. Então, eu dobro pra cá pra unir manga com manga aqui. E tecido lateral com tecido lateral. Então, eu junto aqui. Vou fechar primeiro a minha manga. Então, a partir da junção aqui do meio das duas mangas, eu venho passando essa costura. Então, eu vou fechar uma manga aqui, ó, até o forro, até lá na costura da cava da nossa manga. Vocês vão ver que com a peça em mãos é mais fácil de entender esse processo. E depois eu vou fechar a lateral de todo o meu sobretudo aqui. Mesma coisa do outro lado agora. Então, eu costurei a manga aqui, do forro, agora eu vou fechar a manga aqui no tecido principal. Então, a partir do meio da união das mangas, começo costurando, fecho a manga, então, tecido principal com tecido principal. E já aproveito e fecho na sequência aqui a lateral desse meu sobretudo. Fechei a lateral e vai ficar assim a nossa peça. Então, eu tô aqui as mangas, agora a gente vai desvirar. Então, eu gosto sempre de começar a desvirar pelas mangas e pelo tecido principal. Então, eu vou vir aqui no meu tecido principal e eu vou trazer essa manga pra fora até eu encontrar aqui a costura do forrinho. Então, eu encontrei aqui, ó, a costura do meu forro. É até aqui que eu vou desvirar a minha manga. Mesma coisa do outro lado, vou vir aqui na parte da manga e eu vou trazer essa costura aqui, essa manga, até a parte do forro. Então, até eu encontrar o forrinho dela aqui, a costurinha. Encontrei aqui a costurinha do meu forro. Agora, eu já posso desvirar o restante. Então, eu vou vir aqui com um palito na parte da gola aqui para formar essa quina bem certinho dos dois lados. Então, assim, se no vídeo parecer complicada essa peça, mesmo assim eu falo para vocês costurarem ela,
porque na mão, fazendo a prática, ele é mais fácil do que, às vezes, ver o vídeo aqui. Parece meio confuso, mas vocês vão ver que fazendo fica fácil de entender e não tem erro. Dessa forma, fica tudo bem embutido, ó. Então, eu tenho aqui a minha gola, por isso aqui que eu fiz o meu tecido do forro da frente no mesmo tecido do tecido principal, para que esse acabamento de dobra aqui da frente ficasse no mesmo tecido. Então, o nosso sobretudo tá praticamente pronto. A gente precisa fechar a parte de baixo. Para fechar a parte de baixo, é só a gente trazer tudo isso aqui para cima. Então, eu trago tudo para cima e vou fechar aqui toda a parte da barra do meu sobretudo. Então, eu costuro aqui a parte de baixo, encontrando as costuras. Encontro aqui costura com costura. E nesse pedaço aqui, a gente vai deixar um pedacinho aberto para conseguir desvirar. Então, eu costuro, deixo mais ou menos uns 3 dedos. E costuro até o final aqui, até chegar na outra costurinha. Feito isso, eu vou cortar aqui as quinas para melhor acabamento. E agora é só a gente desvirar essa nossa peça a partir dessa abertura aqui. Então, é só puxar toda a parte de dentro aqui com bastante cuidado, para a gente desvirar essa nossa peça e aí sim finalizar e dar todo o acabamento. Desse jeito fica tudo embutido, fica o acabamento perfeito, não fica nenhuma costura, nenhum desfiado aparente. Fica uma peça super acabada, muito bonita. Aqui eu acerto o cantinho que eu cortei ali com o meu palitinho. E agora a nossa peça já tá praticamente pronta, é só a gente fechar essa parte aqui de baixo. Pode ser fechada com um pontinho invisível, dependendo do tecido, ou então com uma costurinha. Eu vou passar uma costura aqui. Lembrando que quem quiser, para ter mais facilidade, pode estar primeiro passando com o ferro de passar e depois passando essa costura de pesponho. Costuro aqui. Quem quiser pode fazer uma costurinha aqui na frente também, para dar o detalhe de acabamento dessa gola. Esse meu aqui eu vou deixar assim. E assim fica o nosso sobretudo. O ideal é passar com o ferro para sentar tudo bem certinho. Pode estar colocando acabamento de botão, pode estar colocando uma faixinha aqui na cintura, para dar uma cinturada depois na boneca. Eu gosto sempre de me inspirar em roupas reais para fazer os acabamentos das roupinhas. Então, vocês podem se inspirar aí em casacos que vocês tenham, enfim, que vocês achem bonito, com botão, ó. Quando a gente faz tudo forradinho, a gente pode estar também usando essa manguinha dobradinha, com o forrinho combinando, sempre estampa combinando. Aí fica o nosso forrinho aparente e fica super bonitinho. Esse nosso sobretudo para bonecas algodão.